Capítulo 311. Será que não sou encantador? Deitado ao lado de Aurora preguiçosamente, Bearcube de repente se levantou e rosnou para Kerlode como um aviso. Anxial havia feito Aurora criar o filhote de urso por um longo tempo, e este urso já tinha crescido para a altura de meio humano. Ele estava atingindo seu estágio de juventude e havia desenvolvido uma estranha mutação com características que normalmente não deveria ter. Seu cabelo brilhava levemente e seus atributos pareciam estar crescendo gradualmente em direção a um nível de elite. O poder de Aurora parecia ter um efeito catalítico nas formas de vida. Os jovens podem receber um crescimento especial ficando perto dela. Algum tempo atrás, Anxial soube que o poder esper de Aurora era chamado de Aurora da Vida. Sua nota potencial também era S, assim como Ila. Essa foi uma descoberta emocionante. A fonte desta descoberta veio de informações de combate. Claro, não era dele atacando Aurora. Ele percebeu que havia entendido mal como funcionava. Ele poderia simplesmente deixar Aurora atacá-lo. No entanto, mesmo depois de muito persuadir, Aurora ainda continuava balançando a cabeça, não querendo atacar Anxial. Ela até ficou extremamente perturbada, pensando que Anxial poderia estar infeliz com ela por algum motivo. Para Aurora, havia apenas duas pessoas em todo o mundo de quem ela era próxima. Uma era sua irmã mais velha, Ila, e a outra era a pessoa que rasgou a escuridão e trouxe sua luz quando ela estava em seu ponto mais baixo, Anxial. Além de Ila, Anxial foi o único que a tratou muito bem. Ela só tinha esses dois para confiar, então ela cuidou de Anxial como um irmão mais velho. Depois que Anxial finalmente a convenceu a atirar nele com a desculpa de testar o desempenho de seu traje mecânico, Anxial obteve as informações de combate. Seu alvo inicial era apenas Ila e, para sua agradável surpresa, Aurora tinha o mesmo nível de potencial. Para ele, era como compre um e leve outro de graça. No enredo original, Aurora havia se transformado em Jão, então suas conquistas futuras eram desconhecidas. Desta vez, ela teve a chance de crescer. Além disso, com o quanto ela confiava em Anxial, ela era muito mais confiável do que sua irmã mais velha. Anxial lançou um olhar para Ila, sinalizando que eles precisavam conversar em particular. Depois caminhou para o lado. Não muito depois, Ila se aproximou, ficou ao lado dele e franziu a testa. O que? Você quer deixar este planeta comigo? Por que você está me convidando? A expressão de Ila em seus olhos mudou um pouco, e ela olhou para o perfil de Anxial. Não só você, sua irmã também. Eu sei que vocês dois nunca vão se separar. Ila olhou para baixo para considerar e, após um longo silêncio, disse lentamente, não. Anxial ergueu as sobrancelhas. Eu perguntei a Beneta a mesma coisa. É compreensível que ele não venha, mas por que você rejeitou? Perigoso? Disse Ila. Eu preciso cuidar da minha irmã. Também é perigoso ficar. A expressão de Ila ficou séria e disse, o que você previu de novo? Anxial descreveu aproximadamente o desastre da mutação e disse, o desastre chegará a você mais cedo ou mais tarde, mesmo se você permanecer neste planeta. Você e Aurora têm um potencial muito alto, então seu futuro definitivamente será na galáxia. Mesmo assim, você ainda não quer vir comigo. Ila fechou os olhos e caiu em contemplação. O silêncio continuou, como a lua solitária pairando alto no céu. Depois de um longo tempo, Ila se virou para Anxial e disse baixinho, não. Anxial olhou para ela de forma significativa, acendeu um cigarro e exalou um pouco de fumaça. Está bem então. Seu tom era muito casual e não dava sinais de querer saber mais, o que deixou Ila em dúvida. Ela franziu a testa e disse, você não quer saber por quê? Anxial riu e disse, não se considere muito bem, eu apenas perguntei. Quer venha ou não, não me afeta muito. Você não será de grande ajuda com a força que tem agora. Os olhos de Ila ficaram um pouco frios. Embora ela tivesse rejeitado Anxial, sentindo a atitude descuidada do homem, ela sentia que não era importante para ele, e isso era constrangedor. Desta vez, Anxial acrescentou, a escolha é sua, não vou forçá-lo a fazer nada sob o pretexto de para seu próprio bem. Enquanto falava, ele pegou um cordão de chaves, jogou-as para Ila e disse friamente, se a escuridão devorar o santuário um dia, essas chaves levarão à minha base secreta. Pode fornecer um lugar para se esconder para você. Deixei as informações de localização em meu escritório. O verso laminado da terceira gaveta à esquerda, estou deixando lá para você. Ila brincou com as teclas. De repente, ela disse, você não vai voltar? Anxial deu um meio sorriso e disse, você se importa muito com isso. Ila bufou friamente, ergueu as chaves, sinalizando que ela se lembraria do que ele havia dito, e saiu. Depois que ela se afastou alguns passos, a voz de Anxial veio de trás com um tom leve. Não morra. Os passos de Ila pararam. Você também. Depois que Ila saiu, o sorriso de Anxial desapareceu. Ele jogou a ponta do cigarro no chão e apagou-a com o pé. Pelo que ele estimou, havia mais de 50% de chance de que Ila fosse embora com ele, mas Ila fizera outra escolha inesperadamente. Mesmo depois de explicar os prós e os contras, Ila ainda escolheu ficar. Além de sua irmã ser o motivo, ela poderia ter outras considerações. A personalidade de Ila antes de se tornar mãe não era fácil de adivinhar. No entanto, a necessidade de Anxial por Ila no estágio atual não era grande. A quantidade de ajuda que Ila seria para ele não foi muito antes de seu poder amadurecer, e ela não seria tão eficaz quanto aqueles jogadores altamente qualificados. Além disso,
Trazer Ila significava que ele tinha que trazer Aurora, e a Aurora atual era ainda mais fraca e poderia se machucar facilmente. A galáxia estava cheia de perigos conhecidos e desconhecidos. Embora Anxiao estivesse familiarizado com a galáxia, ele precisava ser cauteloso. Os jogadores, por outro lado, eram uma ajuda extremamente grande, já que podiam reviver, e Anxiao podia desfrutar da liberdade de agir sozinho sem restrições. Havia vantagens em não trazer ninguém também. Portanto, deixar Ila e Aurora no planeta com a Marine pode até ser uma boa escolha. Ainda faltavam 2 ou 3 anos para o desastre de mutação chegar, e esses dois seriam capazes de crescer em um ambiente seguro antes disso. Se eles o seguissem, enfrentariam o perigo muito em breve. Deixá-los crescer e voltar para buscá-los após o desastre da mutação não era uma coisa ruim, pelo jeito de Anxiao. Mesmo assim, depois de ser rejeitado 2 vezes no salto, Anxiao ainda estava bastante magoado. Ele murmurou para si mesmo: será que não sou charmoso? Não pode ser. Um som veio ao lado dele, e Miraldegras saiu da sombra no canto. Anxiao sabia o tempo todo que ela estava escondida ali. Ele olhou para ela e perguntou: quanto você ouviu? Tudo, disse Miraldegras surpreendentemente. Tudo que você disse era verdade? Você não tem medo de que eu saia depois que você sair também? Você me trocou e agora não tem que uso para mim, hein? Você está livre, mas é melhor para você ficar no santuário. Eu não estava brincando sobre o desastre. E Miraldegras acenou com a cabeça com uma expressão complicada, virou-se e saiu. Anxiao olhou para as costas dela com os olhos apertados e balançou a cabeça. Os prisioneiros da Ilha do Sino da Morte eram novos personagens na versão 2.0, Verde Esmeralda sendo um deles, e ele a havia libertado com antecedência. E Miraldegras era valioso, pois ela inventaria drogas importantes contra o desastre da mutação no futuro. O coração de um humano era difícil de controlar, mas ele sentia que havia uma grande chance de que a grama esmeralda ficasse. Ela valorizava sua vida e era fanática por pesquisas farmacêuticas. Com tantos jogadores no santuário, era o melhor lugar para experimentos, era atraente para Miraldegras. Trazer 50 jogadores altamente qualificados era uma parte muito importante do plano. Quando a Pluliag acabasse e os jogadores ainda estivessem insatisfeitos, seria a hora de colocar em prática o plano. Já era a final e terminaria em poucos dias. Anxiao estava aperfeiçoando seu plano para atrair os jogadores. Neste dia, Raylen pulou Bennett e contatou Anxiao diretamente, dando-lhe o aviso final com um tom muito agressivo e duro. Black Panton, sabemos que você capturou o investigador de Godora. Você cometeu um grande erro. Respeitamos as contribuições que você fez durante a guerra com a organização Germinal, mas não permitiremos que você use essa contribuição para fazer o que quiser. Dê o Godoran para nós. Este é o último aviso. Ou tomaremos as medidas necessárias. Você não vai querer que isso aconteça. Embora você seja muito forte, você não será capaz de se equiparar à nossa nação. Ok? Tchau. Kashin. Anxiao encerrou a comunicação e esfregou a ponta do nariz, sem palavras. Raylen se recusou a desistir e queria pressioná-lo, mas Anxiao não queria perder seu tempo com eles agora. Anxiao estava sentado em seu escritório neste momento, e Kerlor estava bem ao lado dele. Este Godoran estava parado ao lado da janela e olhando para os jogadores na praça. De repente, ele disse: então, este é o fenômeno especial em seu planeta? Kerlor ainda se lembrava de sua missão de investigação. Durante este tempo, ele também percebeu o chamado fenômeno inumano e viu muitas das características dos jogadores. Esta é a sua missão de investigação, certo? Então, você chegou a uma conclusão? Anxiao perguntou. Capítulo 312. Inumano e a maravilha do espaço. Não há muito para concluir. Só tenho alguns palpites de minha observação, disse Kerlod. Quando recebi a missão, o governo deste planeta descreveu o fenômeno do ponto de vista de uma civilização subdesenvolvida. Você chama essa ocorrência de fenômeno inumano. Eles disseram que esses inumanos não são nada de especial, mas cada vez mais deles continuavam aparecendo. Eles não sabiam dizer de onde vieram e apenas se integraram ao meio ambiente deste planeta. O comportamento deles era estranho e eles tinham uma conexão especial um com o outro. Mais importante ainda, eles não podem morrer. E eles aprendem e crescem em um ritmo rápido. Ele tagarelou sobre a visão das 6 nações sobre os jogadores, além de algumas de suas próprias observações. Anxiao estava curioso para saber como a civilização avançada entendia esse fenômeno. A característica mais especial é que eles podem reviver depois de morrer, mantendo a mesma personalidade. Kerlor finalmente mostrou sua aura de investigador. As razões para esse fenômeno são muitas, e a explicação mais simples é que se trata de uma evolução de um poder esper de um grupo de pessoas, o que é altamente improvável, mas ainda possível. Também pode ser devido a algumas causas complexas, como a tecnologia de projeção de vida, que pode ser um experimento de uma civilização avançada, ou é possível que essas pessoas tenham sido criadas a partir de uma ruptura entre choques de diferentes planos. Outra razão pode ser que os inumanos são projeções acidentais de uma civilização distante em um espaço e tempo diferente, e eles são uma nova forma de vida criada por algumas regras inexplicáveis. No universo, eu conheço uma dúzia de teorias que podem explicar esse fenômeno. Espaço Onder é a maneira mais difícil de entender o que está acontecendo, e eu pessoalmente acho que é a menos hipótese possível de todas as teorias. Esses inumanos tinham outra característica importante. Houve um aumento repentino no número de inumanos. Isso significa que este não é um fenômeno natural. Mas, para ter certeza dessa possibilidade, preciso de ferramentas especiais para descobrir a causa e ver se alguma civilização é responsável por isso. No entanto,
Preciso pedir a aprovação da gerência para usar uma ferramenta de detecção rara. Se a civilização for muito avançada, não haverá como descobrirmos. Para ser honesto, não acho que nenhuma civilização achará este planeta útil para investir sua tecnologia de projeção de vida. Se levantarmos a hipótese de que é um fenômeno natural e não uma intervenção humana, então é possível que os aviões se cruzassem e que o planeta estivesse bem em cima da fenda que resultou do choque de aviões. Mas se houver uma rachadura, por que não há casos em que pessoas desapareceram no planeta? Anxiao congelou e lembrou-se de que Anis e os outros desapareceram no ar. Houve realmente uma rachadura no avião? Não. Os jogadores definitivamente não tinham nenhuma relação com o crack, mas havia a possibilidade de os aviões se sobreporem. Se o mundo dos jogadores fosse um plano e esse plano se cruzasse com o do jogo, então não seria impossível. Qual é a diferença entre os diferentes aviões? Anxiao perguntou. Isso significa que é outro universo, Quelor riu. Existem muitas definições para aviões, mas existem 3 categorias básicas. O primeiro é o plano externo, que é frequentemente visto em civilizações mágicas altamente desenvolvidas, onde poderosos magos podem convocar criaturas de outro plano. Eles geralmente são formados a partir da imaginação e da energia mental. A maneira mais realista de explicar isso é que os magos podem usar sua imaginação para criar um objeto tangível real. Esta é a evidência de que o plano externo realmente existe. Mas o plano em si não é tangível. Parece um tanto contraditório, mas a teoria para esse fenômeno é que somos limitados por nossos sentidos. Então existem formas de vida e superconhecimentos que não. Eu não sou um mago, então não tenho compreensão profunda. A segunda categoria são os planos materiais, como plano dimensional, plano microscópico e outros planos que existem no mundo real. Estes são vistos com mais frequência e a teoria científica sobre aviões mais amplamente aceita. A última categoria acredita que a teoria dos planos é apenas um mal-entendido porque 2 planetas, cada um em lados opostos do universo, de repente tiveram alguma conexão que levou a um buraco de minhoca que conectava os 2 mundos. Como nunca haviam feito contato antes, pensaram que o outro era de um plano diferente. Porém, o universo de que você está falando provém da teoria onde existem vários universos, e acredita-se que haja um número incontável de universos. Parece que você é um defensor dessa teoria, mas não temos muitas pesquisas em Godora, então também não a entendo bem. Anxiao foi iluminado pela perspectiva que os NPCs tiveram quando viram novos jogadores chegando a este mundo. Quelor então continuou. Quando a projeção em dimensão é elevada, ela abordará a teoria da dimensão espaço-tempo. Por exemplo, como objetos no mundo tridimensional, vemos que um espaço bidimensional é apenas um plano como papel. Este artigo representa um ambiente completo. Imagine que se um homem bidimensional se posicionasse na frente de uma montanha, o mundo ainda seria tridimensional e o homem bidimensional teria que escalar a montanha para chegar ao outro lado. Mas para um objeto tridimensional, podemos colocar nosso dedo no papel e mover para qualquer lugar no plano e superar a montanha que um homem bidimensional enfrenta. Quanto a uma perspectiva bidimensional para interpretar o mundo tridimensional, o fenômeno observado seria a área em que o dedo e o papel estão em contato. A superfície de contato pode ser alterada, então a impressão projetada será instável. A percepção entre uma dimensão superior e inferior é diferente. Por exemplo, se ignorarmos o debate sobre se o tempo é uma variável independente ou dependente, e assumirmos que o tempo é a 4ª dimensão que realmente existe, então, aos olhos de uma forma de vida na dimensão superior, podemos ser apenas criaturas criadas por uma combinação de milhares de pontos no tempo, como se fosse um verme. Os inumanos podem ser seres das dimensões superiores que tocaram nossa dimensão. Para o conhecimento das dimensões, você deve perguntar a uma civilização com mais experiência nisso. Godora é muito fraco nesta área de pesquisa. Anxiao franziu os lábios. O mundo dos jogadores não tinha melhor tecnologia em comparação com este mundo, então provavelmente não era uma projeção de alta dimensão. Isso é tudo para a teoria sobre a explicação das novas criaturas. A teoria que não entendo é a maravilha do espaço que nenhuma civilização pode entender. Então, é completamente desconhecido. Anxiao ficou chocado. Mesmo a civilização no topo do universo também não consegue entender isso. Ainda existem lugares inexplorados no universo, então é claro, ainda existem coisas que não entendemos. Talvez essas civilizações avançadas estejam escondendo seu conhecimento, mas vou compartilhar meu entendimento. Quelor mostrou sua paixão e entusiasmo em seu tom. Tenho algum conhecimento dos estudos teóricos do universo. Havia milhões de explicações para o funcionamento do universo e, devido à natureza da curiosidade em seres inteligentes, todos nós eventualmente fazemos perguntas como quem sou eu? De onde venho? E onde estou eu vou? Apóstrofo. É por isso que as pessoas se entusiasmam com a origem da vida, a verdade do mundo e o significado da existência. As civilizações usam essas curiosidades como combustível para explorar a origem, verdade, forma, processo e o fim do universo. Em última análise, diferentes civilizações terão diferentes interpretações. Para entender a natureza do universo, a exploração do mundo físico é necessária. Agora sabemos que as partículas são os blocos de construção do mundo e também existem diferentes teorias sobre a formação das partículas. Diferentes teorias do universo têm diferentes explicações para as partículas, como seu uso e forma. Se alguém aproximar uma partícula, trata-se apenas de um único ponto, ou terá a forma de um planeta? Haverá formas diferentes para partículas diferentes, ou as formas são apenas aleatórias? A visão mais comum é que, se entendermos verdadeiramente as características das partículas, todas as teorias incorretas serão rejeitadas e apenas uma teoria correta permanecerá.
Se há teorias que podem ser provadas com fatos concretos de experimentos, não só deve funcionar em uma teoria, mas pode provar todas as teorias existentes no mundo. Também haverá teorias que se contradizem. Não é incrível, portanto, a compreensão da civilização sobre este mundo ainda é superficial. Ainda existe um muro alto entre nós e a verdade. Todas as teorias são como buracos na parede, e olhamos através da parede para ver o outro lado. Podemos ver apenas pequenas partes do outro lado e não podemos passar pela parede. As teorias apenas nos permitem ver o mundo de uma determinada perspectiva, e diferentes perspectivas levarão a resultados diferentes. Todos os resultados das teorias são apenas a ponta do iceberg. Isso é semelhante à limitação de nossa percepção que mencionei antes. O fenômeno que uma forma de vida observa tudo depende das habilidades de percepção. Nos lugares que não podemos ver, tocar, cheirar, saborear e ouvir, esconde-se muito conhecimento desconhecido. Nossos órgãos sensoriais nos permitem entender o mundo, mas também nos impedem de conhecer verdadeiramente tudo no mundo. Você ainda se lembra da projeção dimensional? Talvez este universo seja apenas uma projeção de uma dimensão superior. Existe até uma teoria que acredita que o mundo é apenas uma simulação. Todas as leis naturais são criadas por algum mecanismo físico, e nós somos os objetos de teste de alguma forma de vida muito maior do que nós, que nos controla usando alguns cálculos complexos. O coração de Anchial deu um salto. Capítulo 313, a seleção. Anchial ergueu uma sobrancelha e perguntou: isso foi provado? Bem, na verdade não. Enquanto brincava com seu rabo de cavalo, Queloz explicou. Esse tipo de crença em um ser maior e no mito da criação por trás das origens do universo é mais focado na Igreja Arcana, uma das 3 principais civilizações no espaço. Suas crenças no espiritual e no sobrenatural são a fonte de seu poder. Pare, eu sei o que é a Igreja Arcana. Anchial parou, o interrompeu no meio da frase. Certo, certo, onde estávamos? Essas teorias e crenças sobre os mistérios do universo são todas diferentes, mas, por meio delas, diferentes civilizações foram capazes de criar inúmeras invenções e aplicações tecnológicas. Portanto, de outro ângulo, essas teorias são apenas uma ferramenta a ser usada para compreender o universo. Como ferramentas, todos eles têm seus próprios prós e contras. Cada ferramenta é responsável por uma tarefa específica e, no caso dessas teorias, nenhuma pode ser considerada definitiva. A teoria das partículas de nosso Gudorans argumenta que todas as partículas do mundo carregam magia e, como tal, nossa civilização começou a ser dominada pelo uso da magia. Mais tarde, ao descobrirmos a utilidade da tecnologia, também passamos a fazer pesquisas para facilitar o desenvolvimento tecnológico. Ambos são apenas ferramentas que usamos para ajudar a compreender o mundo. Anchial franziu a testa. Você sabe bastante. Sou um investigador treinado. Eu ouvi todo tipo de coisa durante minhas rondas nas diferentes estações espaciais que visitei em todo o universo. Queloz sorriu. Basicamente, todos os mistérios não resolvidos no espaço são comumente chamados de maravilhas do espaço ou maravilhas do espaço. É improvável que os desumanos sejam um desses mistérios em todo o universo. Maravilhas do espaço? Anchial fez questão de se lembrar disso. De repente, o som de aplausos atingiu a dupla que conversava como um tsunami. Anchial foi aos fóruns para verificar a comoção, já que havia uma transmissão ao vivo do torneio. Todas as lutas acabaram e um campeão nasceu. Para as partidas da equipe, o Dynasty conquistou o primeiro lugar após uma batalha árdua contra o Longski, enquanto o Temple e o Ford seguiam de perto como o terceiro time. Embora as 3 grandes guildas tenham feito jus aos seus nomes e conquistado os 3 primeiros lugares, as outras equipes que conseguiram chegar aos 8 primeiros tiveram desempenhos de tirar o fôlego. Para partidas individuais, o King Admiral garantiu uma vitória na final e conquistou 2 campeonatos para o Dynasty, fazendo com que sua fama disparasse. Frenzied War derrotou seu oponente e garantiu seu lugar como terceiro no ranking individual. Devido à sua carreira relativamente nova no jogo, ele foi apelidado de azarão do torneio. As 3 primeiras equipes, bem como os 3 primeiros jogadores das partidas individuais no planeta Aquamarine, se classificaram para as seleções internacionais. Todas as 3 equipes eram de guildas chinesas e inúmeros jogadores estavam ansiosos para vê-las competir no cenário global. Os fóruns fervilhavam de discussões, como se uma celebração nacional estivesse acontecendo, e dinastia era, naturalmente, o assunto da cidade. Após o término das regionais, faltava ainda um ano engame para o início dos jogos internacionais, e as partidas poderiam ser consideradas já encerradas. No entanto, a empolgação dos jogadores não parecia que iria diminuir tão cedo. Inúmeros posts analisaram os vencedores de cada região, e algumas equipes começaram a fazer planos para se preparar para futuras competições. As guildas cujas equipes tiveram um bom desempenho também realizaram vários eventos para aumentar sua popularidade. Eles finalmente terminaram com os fósforos. Esses jogadores profissionais estão finalmente livres. Os olhos de Anchial emitiram um brilho estranho enquanto ele preparava seu próximo estágio de ação. Na praça do santuário, as estradas fervilhavam de jogadores que viviam a emoção do torneio. Cada um deles discutia os seus próprios favoritos, e os jogadores profissionais ocasionalmente apareciam, empolgando ainda mais a multidão. Claro, havia também o grupo de manos que acreditavam em sua sorte, esperando dia após dia na tenda usual de Anchial pelo próximo lote de caixas de saque.
Ele está vindo. O grupo de pessoas esticou o pescoço enquanto esperava. O caminhão passou devagar antes de parar. Anxiao desceu do caminhão, mas não parecia que iria vender caixas de saque como de costume. Em vez disso, ele olhou ao redor e disse em voz alta: tenho uma missão perigosa pela frente e preciso de ajudantes. Selecionarei pessoas qualificadas para integrar minha equipe. Se você está confiante em passar no meu teste, venha. Imediatamente depois, Anxiao enviou a missão que havia escrito anteriormente. Sublinhado. Seleção de membros da equipe. Introdução à missão. Anxiao em breve deixará o planeta Aquamarine em segredo para começar uma nova aventura. Ele está procurando por pessoas poderosas para lutar ao seu lado. Aqueles que passam no teste podem se aventurar nas estrelas com ele. Requisito da missão: LV-60. Período da missão: 5 dias. Requisito de conclusão: passe no teste de combate de Anxiao. Recompensa: 1 XP e a qualificação para acompanhar Anxiao em sua jornada. Sublinhado. Isso instantaneamente causou ondas enormes entre os jogadores. Todos estavam com os olhos arregalados enquanto liam as informações da missão. Isso é tão repentino. Podemos agora deixar o planeta iniciante? Não acredito que precisamos ter nível máximo antes de fazer o teste. Isso é tão frustrante. Até agora, os jogadores estavam todos limitados aos seus respectivos planetas iniciantes e nenhum deles era capaz de viajar para o espaço. Notícias da missão de Anxiao explodiram entre os jogadores presentes, e eles correram para divulgar essas informações nos fóruns. Todo o planeta Aquamarine ficou chocado, e até jogadores de outros planetas estavam falando sobre isso. Os fóruns foram jogados no caos mais uma vez. A atenção de cada jogador foi forçosamente desviado das competições anteriores para a nova missão chocante de Anxiao. O espaço no Galaxia ainda era totalmente desconhecido para os jogadores atuais, e muitos estavam curiosos e ansiosos por isso. No entanto, todos estavam presos em seu planeta iniciante. Agora que a notícia de uma chance de se aventurar nas estrelas, algo que só deveria ter sido possível em versões posteriores, foi divulgada, os jogadores não podiam deixar de ficar mais animados do que nunca. Essa foi uma chance. Se eles pudessem seguir Anxiao, eles seriam capazes de viajar para o espaço muito mais cedo do que seus pares, dando-lhes enormes vantagens sobre os outros. Anxiao havia descartado indiferentemente uma missão com implicações tão grandes que era como se uma bomba tivesse explodido. Os jogadores perceberam que Anxiao não havia realmente mencionado ir para o espaço. Em vez disso, essa informação foi revelada pelo aviso de missão. Os jogadores ficaram secretamente felizes ao pensar que haviam tirado a sorte grande e puderam ver as verdadeiras intenções de Anxiao. Naturalmente, Anxiao fez isso de propósito, pois sabia como os jogadores reagiriam. Ele sabia que os jogadores teriam uma sensação de realização quando vissem isso. Parado ali, ele apenas sorriu enquanto observava tudo se desenrolar nos fóruns. Ele estava apenas planejando trazer os jogadores profissionais, então ele obviamente precisava de uma desculpa plausível e não poderia ser muito óbvio sobre isso. O nível máximo exigido seria capaz de filtrar a maioria dos jogadores casuais, enquanto o teste de combate poderia ser facilmente manipulado por ele, contanto que pudessem durar 30 segundos contra ele em uma luta. Eles teriam passado no teste. Com isso, ele deverá adquirir todos os talentos profissionais. A notícia rapidamente chamou a atenção dos profissionais. Esses jogadores estavam cansados de suas partidas e não tinham nada em mãos. Ainda faltava um ano antes que eles lutassem no cenário global. No entanto, como todos já estavam no máximo em níveis, não havia muito que eles pudessem fazer além do treinamento pessoal e tentar aprender algumas novas habilidades. A maioria das equipes vencedoras que se classificaram para a próxima fase estavam na mesma posição. Mas agora, Anxiao havia dado a eles a chance de se aventurarem em um mapa totalmente novo. Novos mapas significam inúmeras novas possibilidades. Esses jogadores profissionais não poderiam estar mais felizes. Aos olhos deles, isso era o mesmo que uma bênção de Deus. E essa chance não poderia ser perdida. Ponto. No segundo dia, inúmeros jogadores profissionais se reuniram na praça do santuário. Foi como um evento de tapete vermelho de celebridade. Esses craques deslumbraram a multidão enquanto caminhavam na estrada. Certo, um tempo atrás, não havia uma cena semelhante quando Black Phantom começou a vender conhecimento avançado. Ainda há gravações daquela época, mas desta vez as coisas estão em uma escala muito maior. Basicamente, todos os jogadores profissionais do planeta Aquamarine vieram aqui hoje. Ambos os eventos têm algo a ver com Black Phantom. As partidas tinham acabado de chegar ao fim e a maioria dos jogadores ainda estava no santuário. Esse foi um dos motivos pelos quais Anxiao escolheu esse momento para anunciar a missão. Logo, um monte de gente aceitou a missão. Anxiao recuou um pouco para abrir espaço e escolheu aleatoriamente um jogador profissional que ele não reconheceu e disse: segure por 30 segundos e você passa. Cerca de 1000 pessoas aceitaram a missão e todos discutiram entre si enquanto assistiam. 30 segundos não pode ser tão difícil assim, disse o segundo príncipe. Mesmo se eu fosse um contra um boss nível 60 na selva, eu poderia pelo menos sobreviver por alguns minutos. Ligi olhou para a hora e balançou a cabeça. 30 segundos para todos é muito longo. Enquanto os jogadores conversavam, os jogadores e os profissionais usaram detectar em Anxiao para obter algumas informações básicas. Sublinhado. Anxiao, nível, modelo, escala de perigo, extremamente perigoso. Sublinhado. São todos pontos de interrogação?
Os rostos de todos mudaram de repente. Todos eles haviam atingido o limite de nível da versão 1.0 e, quando usaram a mesma habilidade nos outros NPCs de nível de chefe, eles puderam pelo menos ver algumas das informações básicas do alvo, como nível de personagem e tipo de personagem. No entanto, eles não puderam ver nada ao usá-lo em Anxiao. Havia até um ponto de interrogação em sua identidade básica. Ele tinha que ser pelo menos 5 níveis acima deles, certo? Desde que estouraram seus níveis, eles nunca encontraram algo assim. Quão alto era o nível do Black Phantom? Capítulo 314. Conforme o esperado do grande mecânico An, esta nova informação causou comoção nos jogadores. Nunca vi nenhum NPC principal com mais de LV60, mas ele ainda é extremamente perigoso como da última vez que o inspecionei. Ele já era tão forte naquela época, não parecia assim. Baseado em sua história, Black Phantom não começou forte. Ele de repente se tornou forte mais tarde, eventualmente se tornando aquele que derrubou a organização Germinal. Acho que é isso que o diferencia como personagem principal da história. A força de combate do Black Phantom está definitivamente no nível dos chefes. Eu me pergunto como ele se classifica em todo o planeta. A primeira impressão dos jogadores de Anxiao foi que ele era muito forte. No entanto, sua força real ainda era um mito. A maioria deles assistia às gravações das lutas de Anxiao por curiosidade, desde que começaram a jogar. Agora que eles perceberam que ainda não podiam inspecionar as informações de seu personagem mesmo depois de estourar seus níveis, eles não podiam esperar para ver Anxiao enfrentar esses jogadores profissionais e demonstrar sua força. 30 segundos não parece muito difícil, certo? A maioria dos jogadores, incluindo os participantes da missão, pensava assim. Embora eles não pudessem inspecionar suas estatísticas, eles fizeram a suposição com base em suas gravações de batalha anteriores, bem como no fato de que ele era apenas um personagem da versão 1.0. Embora ele fosse definitivamente forte, quão mais forte do que ele poderia ser, a diferença entre eles e a força de Anxiao deve ter diminuído significativamente desde o início do jogo. Eles eram jogadores. Eles subiram de nível super rápido. O primeiro jogador a ser selecionado para o teste tinha o Ifalin Leaf e deu um grande passo para fora da multidão. Os jogadores ao redor imediatamente recuaram para abrir espaço. Embora lutar na cidade principal dos jogadores geralmente piorasse sua reputação com os NPCs da cidade, Anxiao deveria estar bem. Incontáveis pares de olhos olhavam fixamente sem piscar, como se esperassem por algo começar. Anxiao disse uma única palavra. Falin Leaf imediatamente assumiu uma postura defensiva enquanto esperava pelo golpe de entrada. Zumbir. 4 Sonic Spears voaram enquanto se cruzavam no ar. Presos às esferas estavam dispositivos de detecção que aumentavam o alcance e a precisão das armas. Uma explosão ensurdecedora de repente floresceu no palco. A saúde de Falin Leaf diminuiu instantaneamente, e ele foi enraizado onde estava por um efeito atordoado. Bom. 6 torres pré-plantadas repentinamente saltaram do solo e simultaneamente abriram fogo contra Falin Leaf. A taxa de disparo combinada foi tão rápida que era como se uma tempestade de granizo em miniatura estivesse ocorrendo onde Falin Leaf estava. Em alguns momentos, Falin Leaf desabou no chão após ser explodida em pedaços pela torre. Embora Falin Leaf tenha ativado múltiplas habilidades de energia para se cercar com uma fina camada de energia, ele foi preso ao chão enquanto as balas choveram sobre ele. As esferas do Sonic também estavam constantemente aplicando vários tipos de debuffs de controle de multidão nele, travando-o no chão. Sua saúde caiu a um nível perigosamente baixo em um piscar de olhos. Mas o ataque parecido com um furacão parou de repente, e o solo ficou limpo como se nada tivesse acontecido. Você não passou, disse Anxiao com uma voz monótona. Folha em queda estava atordoada. Tudo acabou antes mesmo que ele percebesse o que tinha acontecido. Todos os jogadores ao redor estavam boquiabertos, pois não podiam acreditar no que tinha acontecido. Um jogador profissional de nível máximo não poderia resistir por 5 segundos antes de quase ser eliminado. Não havia necessidade nem de falar sobre habilidades ou controles. Anxiao poderia muito bem tê-lo pendurado e batido em seu traseiro. O jogador foi completamente suprimido. O que surpreendeu ainda mais os jogadores foi que Anxiao permaneceu na mesma posição durante todo o evento. Até sua pose era a mesma. Supõe-se que a mecânica seja assim tão poderosa. Nós realmente temos a mesma classe. Ele nem mesmo se moveu. Como ele controlou essas armas? Ele não é muito poderoso para a versão 1.0. Será que o planeta Aquamarine não pode mais limitá-lo e é por isso que ele decidiu ir para o espaço? Com base em suas gravações de batalhas anteriores, Black Phantom ainda tem muitas cartas na manga. Isso significa que ele nem deu tudo de si. Aquilo não foi um pouco ridículo demais? Mesmo um grupo de ataque de 50 homens seria transformado em picadinho se eles tivessem que lutar contra um chefe assim. A mesma pergunta mais uma vez veio à tona na mente dos jogadores. Embora com ele sentindo emoções completamente diferentes desta vez, quão alto era o nível do Black Phantom? Os jogadores estiveram em contato com Anxiao desde o beta aberto. Eles pensaram que já haviam fechado a lacuna de nível entre si depois de cultivar tanta experiência, mas nunca teriam esperado estar tão errados. Como esperado do grande mecânico An, quando Anxiao se virou e viu as expressões idiotas nos rostos dos jogadores, ele sabia que havia alcançado os efeitos pretendidos. Ele mais uma vez renovou sua posição no coração dos jogadores, e eles mais uma vez o adoraram. Embora os jogadores estivessem no nível máximo, eles ainda eram deficientes em termos de talentos, atributos e habilidades. Afinal, seus personagens ainda eram construídos em torno de modelos de jogadores. Anxiao tinha agora atingido o nível 70 e só estava preso aqui devido aos requisitos de mudança de classe, incapaz de escolher uma nova subclasse. No
entanto, a diferença entre ele e os jogadores era a diferença entre uma versão inteira. Além disso, com os modelos de bolso de Anxiao, seus incontáveis talentos, habilidades, capacidade de energia e armas, o dano que ele foi capaz de produzir era inimaginável para os jogadores. Os jogadores do LV60 tinham apenas cerca de 3.000 pontos de vida e uma defesa insuficiente. Eles ainda estavam muito fracos na frente dele. Além disso, suas esferas sônicas foram atualizadas para o grau roxo e tinham danos muito altos. Sonic Spears era um tipo único de arma na versão 1.0. Eles operaram em um conjunto totalmente diferente de táticas, causaram danos muito altos e exigiram habilidades de controle de alto nível. As expressões dos jogadores profissionais estavam congeladas em seus rostos. Ligi percebeu o quão errado ele estava quando disse que isso levaria muito tempo. Anxiao tinha basicamente uma chance com o desafiante anterior. Nenhum dos jogadores participantes ousou mais ser descuidado e todos ouviram atentamente quando foram escolhidos. Todos estavam começando a ficar nervosos diante desse inimigo monstruoso. As batalhas continuaram. Os jogadores a seguir foram muito mais cuidadosos e todos se esforçaram ao máximo para contornar Anxiao. Nenhum ousou ir de frente. No momento em que um jogador fosse atingido pelos ataques de Anxiao, eles cairiam em 10 segundos. Todos tentaram de tudo para sobreviver por 30 segundos. O público ao redor cresceu em tamanho, e alguns começaram a postar gravações das lutas nos fóruns. As pessoas que assistiram às gravações ficaram pasmas. Há poucos dias, esses jogadores profissionais mostraram suas habilidades no torneio. No entanto, observá-los sendo massacrados como porcos por este NPC despertou sua curiosidade. Não era uma ocorrência diária para eles poderem assistir jogadores profissionais serem intimidados daquele jeito. Mais e mais pessoas se interessaram por este evento à medida que assistiam aos profissionais serem destruídos, um após o outro. A força de Anxiao também foi reconhecida mais uma vez. Muitos posts estavam discutindo intensamente este tópico. O grupo feliz, é claro, consistia na mecânica. A mecânica, em média, teve o pior desempenho durante os torneios, fazendo com que muitos deles ficassem insatisfeitos com o status quo. Assistir Anxiao explodir foi como uma lufada de ar fresco. Então, podemos nos tornar tão fortes. Por favor, mostre-nos o caminho. A missão de Anxiao explodiu entre todos os jogadores, e muitos tentaram fazer piadas sobre a situação. O que originalmente era um assunto sério rapidamente se tornou uma fonte de memes. Somente alguém tão famoso como Anxiao poderia receber esse tipo de tratamento. Black Phantom. Espere 30 segundos se você for um homem. Chocante. Jogadores profissionais não conseguem fazer isso nem por 30 segundos. Guia por jogadores profissionais. Como segurar por 30 segundos. Tirar sarro de tudo era o que esses jogadores faziam de melhor. 30 segundos logo se tornou um termo bem conhecido, enquanto segundos se tornou algo que as pessoas usavam para quantificar a força de um jogador profissional. Esses são os jogadores que conseguiram chegar ao final do teste de 30 segundos. Todos se tornaram os lendários 30 Seconds Warriors. Ponto. A seleção continuou noite adentro. A multidão só começou a se dispersar depois que Anxiao voltou para seus aposentos para descansar. O período da missão foi de 5 dias, e os jogadores profissionais restantes foram embora com sentimentos pesados em seus corações, estressados sobre chegar a uma estratégia para o dia seguinte. Anxiao estava prestes a entrar em sua casa quando pensou em algo e de repente parou. Ele então se virou e caminhou em direção à sala com Frenzy Edward e os outros. Quando Anxiao abriu a porta do quarto, ele viu que os 4 estavam congelando no quarto. Eles imediatamente se levantaram quando viram Anxiao entrar, curiosos para saber o que estava para acontecer. Black Phantom não iria procurá-los em ocasiões normais. Ele só os encontraria quando tivesse missões ou benefícios para distribuir. Quando os 4 pensaram na comoção no início da manhã, eles foram capazes de fazer algumas suposições vagas, e a ansiedade começou a aparecer em seus rostos. Como seguidores do Black Phantom, eles sempre receberam um tratamento especial. Então, talvez desta vez também. Anxiao deu uma risadinha antes de dizer, vocês são todos meus amigos. Estou prestes a deixar este planeta para um mundo sem limites acima. Vocês estão dispostos a vir comigo? Veja isso. Todos só puderam descobrir sobre os planos de Anxiao por meio da missão que ele deu antes. Mesmo assim, ele tinha vindo para convidá-los pessoalmente. Eles podem até mesmo pular a seleção diretamente. Que chefe atencioso. Eu estou disposto. Frenzy Edward respondeu sem hesitar um segundo com uma cara cheia de entusiasmo. Capítulo 315. Prelúdio para unidade de conflito. 1. Embora Frenzy Edward e Altian tenham aceitado a missão de seleção, nenhum dos dois estava confiante de que seria aprovado. Agora, com a oferta direta de Anxiao, os dois podiam finalmente respirar fundo. Esta foi uma oportunidade de ouro e, claro, nenhum deles iria querer rejeitá-la. Boom It Dog ficou especialmente feliz com isso. Ele entendeu o impacto que ser um dos primeiros jogadores a viajar para o espaço poderia ter em seus vídeos. Além disso, a maioria das pessoas que seguiriam Anxiao certamente seriam jogadores profissionais excepcionais, permitindo que ele os entrevistasse sempre que quisesse aumentar a popularidade de seu programa. A princípio, ele ficou com o coração partido ao ver os requisitos que alguém precisava cumprir para se juntar à jornada de Anxiao. Ele não era um jogador particularmente habilidoso e pensava que não tinha chance de seguir Anxiao. Naquele momento, Boom It Dog estava tão animado que teria pulado o teto, mas se conteve depois de pensar nas multas que teria de pagar se o fizesse. Para Anxiao,
Boom It Dog era o repórter perfeito. Embora ele nem mesmo pensasse que Boom It Dog seria bom o suficiente para ser carne de canhão, seu papel no grupo ainda era insubstituível. Os programas de Boom It Dog serviram como uma ponte entre Anxiao e os jogadores e ajudou a aumentar sua popularidade. Anxiao liderando o único grupo de jogadores que podiam se aventurar no espaço certamente atrairia muita atenção. Assim, ele seria capaz de continuar a deixar uma impressão profunda nos jogadores, apesar de ter deixado o planeta com a Marine. A curiosidade do jogador pelo espaço no Galaxy, bem como sua mania de fãs nos jogadores profissionais, garantiriam visualizações para o diário de exploração de Boom It Dog. Afinal, coisas como essa eram altamente divertidas para os jogadores e seriam muito solicitadas. Você realmente está indo para o espaço? Perguntou Maplimon curiosamente. Ela era uma grande fã de qualquer coisa relacionada à história e ao enredo. Os olhos de Anxiao brilharam. Ele olhou para Boom It Dog antes de dizer de uma forma enigmática: este planeta está prestes a testemunhar uma calamidade sem precedentes. Apenas os alcances infinitos na Galáxia Além possuem a chave para salvar o planeta. Calamidade? Os quatro ficaram chocados. Boom It Dog começou a gravar sua conversa no momento em que Maplimon fez essa pergunta. Ele tinha a sensação de que o que Anxiao havia dito poderia ser algo grande em breve. Alguns dias depois, estrondo. Entre os flashes e sons de explosões estava o segundo príncipe, que ainda estava segurando com força. 14, 13. A multidão ao redor fez a contagem regressiva de empolgação. Vamos lá, você consegue? Cara, você deve ingressar no clube dos 30 segundos. Sum Eggplant estava abanando as chamas lateralmente. Ele estava com um pequeno grupo de pessoas que haviam passado no teste. Anxiao havia secretamente enfraquecido seus ataques a certos jogadores, já que eram eles que ele queria em seu time. A maioria deles eram grandes nomes da cena profissional e aqueles que tiveram um bom desempenho no torneio. Os jogadores presentes só podiam sentir inveja disso e se consolavam dizendo que aqueles que haviam passado eram todos jogadores profissionais piedosos. O grupo de pessoas que havia passado era então chamado de Clube dos 30 Segundos. Droga, você só precisava de mais um segundo, porque continuou terminando mais cedo. Durante os dias de seleção, Anxiao nunca mudou seu estilo de ataque. Ele apenas ficou parado e controlou as esferas sonoras e as torres para suprimir o desafiante. Isso deu esperança aos jogadores, pois eles acreditavam que isso era como limpar uma masmorra. Eles sempre podiam aprender e analisar os movimentos de Anxiao a partir das tentativas dos outros e até mesmo de seus próprios fracassos, ganhando assim uma vantagem para si mesmos mais tarde. No entanto, por mais que tentassem, não importa o quanto os jogadores aprendessem sobre a luta, a maioria foi completamente suprimida por Anxiao e não poderia durar mais do que 10 segundos. Segundo o príncipe, ele não é ruim, pensou Anxiao enquanto lentamente diminuía seus ataques. Uma abertura. Os olhos do segundo príncipe brilharam e ele se jogou no chão e rolou para fora do alcance dos ataques. A chuva de balas avançou lentamente em sua direção, e ele nem teve tempo de se levantar antes de começar a se mexer no chão em uma tentativa desesperada de se manter vivo. Ponto 2. 1, 0. Ele fez isso. Não acredito que ele usou o seu trunfo. Roladas de barril repetidas. A multidão começou a rir do estado lamentável do jogador profissional. O segundo príncipe voltou a se levantar com o rosto coberto de fumaça e sujeira. E berinjela do sol, que estava de lado, ergueu o polegar antes de rir. Você realmente abriu meus olhos hoje. Você até foi pioneiro em seu próprio estilo de luta, tornando-se o grande mestre dos rolos. Que homem. O rei almirante fingiu estar compreendendo algo. Parece que seria muito útil. Que tal você aprender também? Ligi permaneceu sem expressão. Que vergonha. Dane-se. O segundo príncipe ficou furioso. Esse bando de craques era oponente em competições, mas também eram velhos amigos e costumavam brigar entre si sempre que saíam. Anxiao basicamente conseguiu todos os membros de que precisava. Ele já havia conseguido jogadores profissionais das 4 grandes guildas e dos 8 melhores times. A maioria dos primeiros 8 das partidas individuais também se juntou à sua equipe. Depois de contar todos, havia um pouco mais de 50 pessoas no total, mas não era grande coisa, pois ele poderia simplesmente comprar os novos bilhetes a bordo. Graças ao torneio oficial, Anxiao teve facilidade em procurar talentos. Ele reuniu a maioria dos melhores classificados do planeta Aquamarine em seu grupo de uma só vez. Para ele, não só os jogadores eram a melhor bucha de canhão, mas também o seu principal canal de informação. A Galaxy ofereceu inúmeras histórias, e Anxiao poderia se tornar o intermediário para oferecer todas essas missões aos jogadores, assim como ele fez no planeta. Dessa forma, uma parte dos ganhos de todos os jogadores profissionais iria diretamente para seu bolso. Ele tinha basicamente adquirido um grupo de abelhinhas doces que trabalhariam incansavelmente para ele, ganhando os recursos que teriam ido para os outros NPCs. Esta foi a forma correta de aproveitar as vantagens dos jogadores. No final das contas, o Galaxy era como um parque temático, cheio de distrações. Ele precisaria usar alguns métodos se quisesse garantir que esses jogadores ficassem ao seu lado. Agora, tendo estabelecido sua posição entre os jogadores como um dos seus combinada com os benefícios que o movimento em conjunto como um único partido ofereceria, não deve haver problemas no curto prazo. Anxiao não teria que se preocupar com os jogadores profissionais sendo tentados por outra coisa no espaço por enquanto. Apesar de tudo, Anxiao há muito se acostumara a estar preparado para qualquer coisa. Ele já havia bolado um plano mais concreto para lidar com o problema. No entanto, ele teria que esperar até que eles realmente entrassem no espaço antes de começar a implementar seu plano. Não era um tipo de ideia que brotou do brilho de um momento, mas sim um plano que ele idealizou depois de considerar o quadro geral e foi um passo crucial para seus desenvolvimentos futuros.
Eles são todos craques. Não é um alinhamento muito extravagante? Não parece que temos poucas pessoas a menos? Os fãs mais meticulosos perceberam que Altia e Frenzy Edward não tinham vindo para a missão. Todos os outros jogadores profissionais vieram. Como eles poderiam abrir mão de uma chance como essa? Até mesmo outros membros do Longs que participaram da seleção. Os craques também perceberam isso, e Ligi franziu a testa. Onde estão aqueles dois? Onde está Altia? Sleepwinter se sentiu impotente. Eu já perguntei. O velho Al e a Frenzy Edward já estavam qualificados para começar. A multidão não conseguiu processar o que Sleepwinter acabara de dizer por um segundo. Altia e Frenzy Edward ativaram o enredo oculto do fantasma negro. Foi por isso que eles receberam esse tratamento especial. O grupo de jogadores profissionais de repente sentiu uma sensação de injustiça em seus corações. Eles não podiam acreditar que tinham que vir aqui para serem torturados repetidamente, enquanto aqueles dois simplesmente abriam caminho para dentro. Onde estava a justiça nisso? Os jogadores profissionais ficaram com ciúmes sem fim. Eles também queriam receber esses benefícios. Assim que o teste terminou, a multidão começou, embora de forma bastante relutante. No entanto, naquele momento, Anxiao silenciosamente enviou outra missão pré-escrita aos jogadores ao redor. Sublinhado. O último bastião. Tipo de missão: missão com conjunto de prêmios. Sublinhado. Os jogadores pararam de repente e se concentraram nas novas informações. Que missão repentina? De onde veio? Black Phantom não disse nada, certo? Será ele quem o enviou? Prêmio Paul. O que é isso? 1000 pontos de experiência são necessários para aceitar esta missão. Vamos experimentar. Muitos não conseguiram conter a curiosidade e aceitaram imediatamente a missão. No entanto, todos ficaram surpresos quando descobriram que esta missão estava esmaecida. Sublinhado. Introdução à missão: algum dia no futuro, uma calamidade atingirá este mundo, e o Santuário 3 se tornará o último bastião restante para a humanidade. Proteja essa chama minguante da escuridão que invade. Só então haverá esperança de superar essa calamidade. Requisito: proteger o Santuário 3. A taxa de destruição não deve ultrapassar 50%. Status da missão: congelado. Data de início: desconhecida. Sublinhado. O nome acinzentado indica que a missão não foi iniciada. Esta foi a primeira vez que os jogadores viram uma missão com o status Frozen, e muitos ficaram perplexos. A notícia logo se espalhou e mais pessoas souberam dessa notícia. Capítulo 316, Prelúdio para Unidade de Conflito, 2. Anxiao poderia atribuir todos os tipos de missão, e aquelas que estavam na categoria desafiadora eram mais difíceis do que o normal. Muitas vezes eram missões em grande escala, onde cada movimento dos jogadores individuais poderia impactar o resultado final. Portanto, eles tiveram que trabalhar juntos para completar a missão. Ele já havia presenciado algumas missões que poderiam afetar a versão, onde milhões de jogadores lutaram pelo mesmo objetivo. As ações de cada jogador ganharam pontos de contribuição, e a missão precisou de dezenas de milhões de pontos para ser concluída. Uma vez terminado, seria o ponto de viragem de toda a história. O último bastião foi uma missão que Anxiao criou para que os jogadores ainda protegessem o Santuário 3 depois que ele deixou o planeta. Na introdução da missão, ele insinuou que haveria um desastre que cairia sobre a Terra, mas foi vago na descrição. No entanto, foi o suficiente para despertar o interesse dos jogadores enquanto tentavam adivinhar o futuro enredo. Anxiao não deu uma instrução clara apenas para que os jogadores pensassem que a informação era um vazamento da missão, o que a tornaria confiável. A missão de teste que ele havia publicado antes era apenas para aquecer os jogadores. Congelar uma missão era um método especial em que a missão não começaria até que o desastre realmente chegasse. Anxiao então poderia ativar a missão a quilômetros de distância. Isso foi como uma isca para os jogadores, pois atraiu sua curiosidade sobre o destino de seu futuro. Uma condição para emitir uma missão era que Anxiao não pudesse estar muito longe dos jogadores. Anxiao havia testado muitos testes para descobrir essa condição oculta. Depois que ele deixou o planeta, era impossível para ele dar missões diretamente aos jogadores. Mas agora ele pode ativar a missão de longe usando missões congeladas. Ainda faltam alguns dias para eu deixar o santuário. Tenho tempo suficiente para caminhar pela cidade inteira e dar missões a centenas de milhares de jogadores? Anxiao pensou consigo mesmo. Com isso, ele poderia garantir que os jogadores ainda ficariam no Santuário 3 como se fosse seu centro principal. No início da versão 2.0, esses jogadores podiam proteger o santuário nos momentos mais difíceis. Para os jogadores, notícias chocantes vieram onda após onda. Como Anxiao permaneceu no escuro por um bom tempo após o enredo da organização germinal, os jogadores começaram a acreditar na análise do Galaxy Teams, pensando que o personagem não tinha mais enredo e era apenas um NPC normal. Mas depois de ficar quieto por mais de meio ano, Black Phantom começou a se tornar ativo novamente, e suas ações foram chocantes. Ele queria levar os jogadores através da galáxia. Não só isso, Black Phantom também deixou uma missão principal congelada, e a introdução sugeriu um desastre que varreria o planeta com a Marine. O antiquado NPC dos mortos deu início a outra onda de nostalgia dos jogadores, pois eles se lembraram da época em que Black Phantom dominou o mundo após o lançamento do jogo. A cena agora estava aparecendo diante de seus olhos e parecia bastante cara para eles. Nos fóruns,
Inúmeros jogadores estavam discutindo qual seria o próximo desastre. Invasão alienígena. Outra guerra das 6 nações que destrói todo o planeta? Ou é um desastre natural? Eu acho que isso poderia ser o início de uma nova história. Basta olhar para o enredo nos outros planetas, todos eles são intensos, enquanto o planeta Aquamarine é tão frio. É hora de algo acontecer. Alguém disse uma vez que os que há muito tempo se dividem serão unidos e os que há muito tempo se encontram. É este o início do romance das 6 nações? Com a discussão fervente nos fóruns, um jogador do nada conectou as duas coisas que Anxiao havia feito. É possível que Black Phantom esteja tentando escapar do desastre e é por isso que ele quer deixar o planeta o mais rápido possível? De jeito nenhum. Ainda me lembro de um episódio em que Kabaja atinge a si mesmo. Foi um discurso de Black Phantom para reunir tropas, e ele disse que faria tudo o que pudesse fazer para proteger as vidas inocentes. Isso não é corajoso? Se for esse o motivo, então não deve haver esperança de sobrevivermos, e é por isso que Black Phantom está deixando sua cidade natal. Eu me pergunto quão devastador será o desastre. Não haverá muita mudança no enredo, certo? Talvez não. É possível que Black Phantom esteja apenas assustado. Você não vê que ele está tentando reunir ajudantes para sua fuga? Pare de brincar. Ele ainda é um personagem principal na história. Ele destruiu a organização Germinal sozinho. Você acha que ele ainda vai fugir? Bem, as circunstâncias são diferentes. Muito de sua história com a organização Germinal teve a ver com o planejamento. Além disso, há uma história entre ele e a organização Germinal. Eles eram inimigos mortais um do outro. Então é claro que usariam tudo o que tinham para matar um ao outro. Mas essa é uma história diferente para desastres. Se eles têm a chance de fugir, por que não o faria? E aqui estou eu, ainda pensando que ele não teria mais tempo na tela após o incidente da organização Germinal. Um único tópico não teria apenas uma explicação. Algumas pessoas defenderam Anxiao, enquanto outras se levantaram contra ele. Anxiao não se incomodou nem um pouco porque ter oposições não era uma coisa ruim. Era através do conflito que mais pessoas prestariam atenção. Por outro lado, se todos elogiassem o quão poderoso Anxiao era, então isso facilmente entediaria os jogadores. No entanto, Boom It Dog não queria que os jogadores desprezassem Anxiao por pensar que ele estava tentando fugir. Boom It Dog já havia decidido começar um novo show de aventura espacial, e se o público o visse como um desertor, isso afetaria negativamente o show. Por outro lado, se o motivo de Anxiao ir para o espaço sideral fosse corajoso e nobre, então suas próximas aventuras tocariam o coração do público, o que se adequava ao conteúdo que Boom It Dog planejara. Por causa disso, Boom It Dog vazou a discussão entre Anxiao e os outros 3, o que poderia revelar o motivo da partida de Anxiao, para encontrar uma solução para o desastre que se aproximava. Isso repentinamente aumentou a visão do público sobre Anxiao. No final do episódio, Boom It Dog divulgou a prévia. Ao olhar para o misterioso céu noturno, meu coração e minha alma foram absorvidos pela solidariedade. Vou seguir Black Phantom para um mundo além das estrelas, e para isso, vou criar uma nova série registrando os momentos da viagem no universo e apresentá-los bem na sua frente. Em breve, como o assunto era quente, a prévia de Boom It Dog para o show se espalhou como um incêndio. Os jogadores então entenderam que a saída de Anxiao do planeta era para salvá-los de um desastre, sem qualquer demora. A maioria dos jogadores o respeitava do fundo do coração, enquanto uma pequena minoria ainda estava desconfiada. Não importa a atitude dos jogadores. Eles estavam todos prestando atenção ao evento, pensando em Anxiao viajando pela galáxia, e eles estavam animados com o novo show de Boom It Dog. Essas novas mensagens, no entanto, eram visíveis apenas para os jogadores. As organizações do planeta ainda não tinham ideia do que estava acontecendo. Na neve e no vento congelante, havia uma cordilheira localizada no território de Hylian. Havia muitos animais selvagens nas montanhas sem nenhuma civilização. Nem mesmo uma única cidade era visível em um raio de dezenas de quilômetros. E o rugido das feras ecoou na cordilheira. O laboratório secreto de Hylian estava bem ali nas montanhas. Dentro do laboratório, a espaçonave de Kerlor estava suspensa no ar, e milhares de equipamentos e fios cercavam a espaçonave, detectando todos os dados que saíam da espaçonave e apresentando-os na tela grande. Inúmeros pesquisadores entravam e saíam enquanto ajustavam o equipamento. Depois de mover a espaçonave por mais de 10 dias, Hylian secretamente organizou pessoas para esta operação de pesquisa, os melhores pesquisadores tanto do exército quanto da organização de inteligência. Havia pessoas normais e alguns super-humanos mecânicos. Mesmo com tantos talentos trabalhando juntos, havia pouco progresso a ser visto. A tecnologia que construiu a espaçonave era muito avançada para que as pessoas do planeta Água Marinha entendessem. Além disso, a tecnologia Godoran também continha magia, exigindo as gravações mágicas para funcionar. Era um tipo de tecnologia completamente diferente em comparação com a do planeta Aquamarine. Para os pesquisadores que nunca tinham visto magia, eles não sabiam por onde começar. A seus olhos, essa nave carecia de muitos componentes e módulos importantes, e eles nem mesmo conseguiam descobrir onde estava a fonte de energia. Eles encontraram apenas algumas partes que pareciam relacionadas com a fonte de energia. Algumas partes realmente antigas e um objeto líquido preto que parecia óleo de motor. Ele foi armazenado em um tubo de ensaio vazio ao lado e sendo experimentado. Capítulo 317, Decolagem. O diretor da operação de pesquisa entrou com altos funcionários vestindo o uniforme militar de Hylian. Um senhor mais velho que se parecia com o líder disse com uma carranca profunda: algum progresso? Não há literalmente nenhum progresso.
O diretor respondeu impotente. A tecnologia da nave alienígena é demais para nós compreendermos. Não podemos resolver um mistério. Os medidores do equipamento de medição estão constantemente pulando ao mesmo tempo, o que é completamente ilógico. Então copiei apenas uma pequena parte. Eu só preciso de algo concreto. Desculpe, mas a maioria dos componentes tem uma estrutura muito estranha e nem sabemos para que são usados. Tentamos copiar as gravações na nave, mas não aconteceu nada e nem conseguimos ligar o motor. Depois de anos de investimento, você me dá esse tipo de resposta? O velho oficial olhou para o diretor com frieza. O diretor estava suando. Mas há algo que descobrimos. Por favor, siga-me. O grupo então se moveu na frente do tubo de ensaio transparente que continha o líquido preto. O diretor disse: este parece ser óleo de motor que a nave usa como combustível. É extremamente denso e viscoso. Encontramos algumas características especiais que se assemelham a um micro-organismo após olharmos ao microscópio. Mais importante, sua reação pode produzir energia. Pelo que entendemos, as moléculas do líquido podem se separar e se reproduzir, mantendo a massa original. As moléculas extras são então liberadas como energia. O processo é totalmente automático, o que significa que pode produzir energia sem qualquer entrada. Isso é revolucionário. Achamos que esta é uma fonte de energia reutilizável que é usada por civilizações alienígenas. Se esse objeto conseguir continuar separando moléculas e produzindo energia, em teoria, ele pode produzir uma quantidade ilimitada de energia. Ainda estamos tentando entender o mecanismo por trás do processo. O líquido preto moveu-se lentamente no tubo de ensaio e o velho oficial franziu a testa. Porque ele está se movendo sozinho. É uma criatura viva. Esse deveria ser o motivo pelo qual poderia produzir moléculas. Tem características de micro-organismos, mas não tem sistema nervoso, o que significa que não tem consciência. Então o movimento provavelmente é uma reação do processo de separação da molécula. Este líquido é basicamente igual a uma bactéria. Por se tratar de uma tecnologia alienígena, todos os pesquisadores aceitaram todo o fenômeno inexplicável, e o diretor acrescentou: já fizemos os testes. O líquido não é radioativo e não contém materiais tóxicos. Também usamos um prisioneiro no corredor da morte para tocar o líquido com seu corpo, e nada deu errado após o contato. O velho oficial assinou com a cabeça e todos os outros olharam para o líquido. O progresso ainda é muito lento, disse uma das autoridades. Nosso tempo é limitado e não podemos continuar escondendo essa operação da civilização Gudoran. Precisamos de cópias físicas o mais rápido possível. Mas a diferença em tecnologia é demais. Não é fácil romper essa barreira, a menos que, o diretor hesitou, a menos que haja alguém que entenda de tecnologia para nos ajudar. Os altos funcionários rapidamente se entreolharam e pensaram na mesma pessoa. O Gudoran desaparecido. Ele deve entender essa tecnologia. Se pudermos encontrá-lo, não só podemos relatar isso a Godora, mas também podemos usar a desculpa de consertar sua nave para obter parte de sua tecnologia. O velho oficial voltou-se para o oficial da organização de inteligência e perguntou: como vai a Darknet? Quando Anchial entregar ao homem, ele nunca respondeu. O oficial de inteligência respondeu friamente: e a Darknet continua adiando o pedido. Puta que pariu. O velho oficial gritou de raiva. Ele está cruzando a linha neste assunto que pode impactar o futuro deste planeta. Uma organização civil se atreve a nos ignorar? Eles querem morrer? Devemos enviar alguém? O continente sul é o território de Stardragon Isla. Então ele acha que não queremos vazar nenhuma informação para eles. Ah, ele nos subestimou? Disse o velho oficial em voz profunda. O comando superior nos deu a ordem de recuperar um investigador desaparecido. Entraremos em contato com os outros países e trabalharemos juntos para suprimir a Darknet. Originalmente, Hailen havia pensado em usar a violência para atacar diretamente a base da Darknet, mas considerando a segurança do investigador Gudoran e a força de Anchial, não havia como isso funcionar. A única maneira era forçar a Darknet a desistir do refém voluntariamente, então eles tiveram que cooperar com outros poderes políticos e pressionar a Darknet. Mesmo que Hailen não quisesse que as outras nações soubessem que eles tinham a espaçonave, em comparação com o futuro do planeta, essa preocupação era insignificante. Claro, a condição de negociação provavelmente exigiria que as outras nações participassem da pesquisa. No entanto, como não houve progresso no início, talvez trabalhar em conjunto pudesse maximizar os benefícios potenciais, com a condição de que todos compartilhassem o conhecimento da pesquisa uns com os outros. Esse também era um plano para lidar com a força individual de Anchial, e era óbvio que Hailen odiava. Hailen poderia simplesmente ter ajudado o investigador a retornar ao seu próprio planeta e construído laços estreitos com Godora como se eles fossem pássaros do amor. Mas Anchial tinha arruinado seu sonho de lua de mel e cortado o cordão vermelho entre Hailen e Godora. As principais autoridades estão entrando em contato com as lideranças de outros países. Se a Darknet nos ignorar, então vamos ver se ele consegue lidar com o poder das 6 nações. Mais importante, Anchial ainda pensa que é invencível e o homem mais forte do planeta. Ele continua usando o sacrifício que fez como desculpa para fazer o que quiser. Espero que este castigo lhe ensine que existem poderes neste mundo que ele não pode roubar. O velho oficial riu friamente. Ponto. Todos os jogadores no santuário aceitaram a missão,
O último bastião. A missão da premiação, que parecia ser o enredo principal, continuou atraindo cada vez mais jogadores. A premiação atingiu rapidamente um número astronômico e atendeu ao requisito de Anxiao quanto ao número de participantes. À medida que mais e mais pessoas discutiam a missão, o mistério de Anxiao aumentava. Contando os dias que faltam, o dia da chegada do grupo de turistas fica cada vez mais próximo. Didi, o comunicador galáctico, tocou e era uma nova mensagem da agência Cult Galactic Travel. Eles chegariam ao planeta Aquamarine no dia seguinte, e a agência lembrou os passageiros de fazerem as malas. A posição a bordo da espaçonave poderia ser controlada pelo comunicador, então Anxiao poderia escolher qualquer lugar em que desejasse entrar. Finalmente está aqui. Anxiao levantou-se de repente e seu coração batia forte de excitação. As memórias das batalhas na galáxia fervilhavam em sua mente e as cenas surgiam diante de seus olhos como bolhas. No universo sem fronteiras, uma civilização após a outra, novos personagens de enredo poderoso, milhões de novas espécies, o navio de guerra que navegou pelo universo, a vida cheia de perigo e ação. Todas as memórias brilharam diante de seus olhos. A galáxia era o futuro. Explorar primeiro o universo era construir uma base adequada para o crescimento futuro para ações posteriores de atualizações da versão. A galáxia seria o centro das atenções. Anxiao se acalmou e pensou: eu tenho todo o meu equipamento e escolhi dezenas de membros da equipe. Tenho todos os recursos de que preciso para a jornada. Não tenho que me preocupar com pontos de experiência por um bom tempo. Então lidei com todas as pequenas coisas. Sua acumulação no planeta Aquamarine foi o resultado final para a exploração da galáxia. Quando chegou o amanhecer, o som estrondoso dos motores quebrou o silêncio do santuário. Um comboio fortemente blindado respondeu rapidamente e dirigiu até o portão. Todos os jogadores e estranhos na rua olharam para o transportador. O logotipo nos carros representava as tropas de patente mais alta que estavam sob o comando direto de Anxiao. Os jogadores de repente perceberam o que estava acontecendo e seguiram atrás do comboio. A mensagem se espalhou por toda a parte, e todos os jogadores no santuário ouviram a notícia e se dirigiram para onde o comboio estava indo. Ondas de pessoas inundaram as paredes de segurança e alcançaram a planície vermelha. Capítulo 318. 6 nações. Quando o comboio parou, a horda de jogadores ficou longe, olhando para as caixas de suprimentos que estavam caindo do céu. Eles rapidamente se empilharam como uma montanha, e os jogadores profissionais escolhidos permaneceram perto das caixas sem se mover. Já Anxiao, que tinha toda a atenção dos jogadores, estava sozinho ao lado, olhando para o céu, como se esperasse por algo. Vários jogadores ativaram a função de registro com entusiasmo. Parece que ele vai embora hoje. Todos estavam curiosos para saber como Anxiao deixaria o planeta Água Marinha. Os jogadores esperaram muito por este momento. Eles seguiram Anxiao e olharam para cima. Era bem no início da madrugada, enquanto o sol no horizonte lentamente se levantava. Os céus e a terra brilharam enquanto afugentava a escuridão. Nesse exato momento, na área logo acima do comboio, os jogadores perceberam que havia um pontinho preto do tamanho de uma formiga. Eles focalizaram os olhos e logo puderam ver que era o contorno de uma nave que descia em direção ao planeta. Olhar, nave espacial. No início, a multidão ficava entusiasmada enquanto conversavam. Mas, à medida que a sombra da espaçonave se tornava cada vez maior e o céu começava a escurecer, a excitação e o barulho da multidão diminuíram rapidamente. Dezenas de milhares de pessoas ficaram de queixo caído. A cena diante de seus olhos era tão chocante que eles ficaram sem palavras. Quando a nave ainda estava no alto, o contorno era apenas do tamanho de um feijão verde. Só quando a nave estava algumas centenas de metros acima da multidão é que eles perceberam a magnitude da nave. A nave era grande o suficiente para bloquear todo o céu acima. Meu Deus! Quão grande é esta nave espacial? Enquanto os jogadores olhavam para o céu, eles não podiam ver nada além da nave negra. Eles só viram o contorno da nave que estava perto do horizonte. Havia um poema que todos se lembravam quando a espaçonave pousou. Nuvens negras caindo sobre a cidade ameaçam dominá-la. A Short-Horn Star era a principal nave espacial do grupo de turistas. A nave comercial de grande escala tinha um ecossistema controlado e era comparável ao tamanho de uma estação espacial. Ele poderia viajar no espaço por um longo tempo com equipamento de radar, torres poderosas e um escudo de alta energia. Apenas esta única nave espacial poderia varrer o planeta Aquamarine. A multidão ficou em grande estado de choque, ainda mais para os jogadores profissionais escolhidos. Eles respiraram fundo. Aos olhos deles, Anxiao era apenas um personagem do planeta Aquamarine, mas ele tinha a habilidade de chamar uma nave espacial tão grande. Foi simplesmente fenomenal. No entanto, como Anxiao havia mostrado muito poder e capacidade, os companheiros começaram a ganhar confiança. A magnífica cena futurística deixou uma forte impressão nos corações dos jogadores. O maquinário monstruoso e o ambiente natural justapunham-se perfeitamente e eram perfeitos para uma imagem de desktop. Os jogadores rapidamente pegaram suas câmeras e capturaram a vista. Uma cabine levitante em forma de caixa se destacou da nave principal e cuspiu chamas azuis que empurraram a poeira no ar ao pousar bem na frente de Anxiao. Esta foi a cabine especializada que transportou os passageiros para a nave espacial. A cabine metálica possui um estilo de alta tecnologia, com uma estrutura bastante clean e detalhada. A porta da cabine se abriu e uma escada dobrada se estendeu na frente de Anxiao. Vamos agora? Mal posso esperar para tomar uma bebida. Kerlo entrou sem hesitar e deixou todos os seus fardos para trás. Anxiao acenou para os jogadores, e eles tiveram que trabalhar duro, carregando todas as caixas de suprimentos para a cabana. Depois que tudo foi feito, a porta da cabine se fechou sozinha, e disparou direto para o céu e atracou no Short-Horn Star. Após alguns segundos, a Short-Horn Star rapidamente subiu. Apesar de sua enorme massa, ele não fez nenhum barulho ou soltou chamas enquanto voava para longe.
dando ao público uma sensação estranha. Quando o Short-Horn Star parava por um planeta, ele desligava o motor e usava apenas o núcleo antigravidade para economizar combustível. Pela janela, Anxiao olhou para as pessoas que haviam se tornado do tamanho de formigas e soltou um suspiro profundo. Depois de passar tanto tempo neste planeta, finalmente mudei deste lugar. E eles foram para o céu. Na planície, milhões de jogadores olharam para a nave que desapareceu no céu azul, e a luz do sol apareceu novamente no céu. Dentro do Santuário 3, Ila ficou atrás de sua irmã, e ela colocou a mão nos ombros de Aurora. Os dois olharam para a estrela do chifre curto. Será que ele vai voltar? Aurora perguntou curiosamente. Ila permaneceu quieta e balançou a cabeça. É um mundo mais amplo lá fora. Depois de sair daqui, não há razão para ele voltar. Emana, porque também não nos juntamos a ele. Ila deu um tapinha no cabelo dourado de Aurora e não respondeu. Ei, você está me machucando. Ila então percebeu que havia usado muita força e rapidamente o soltou. O filhote de urso rugia de lado para o céu, deitava-se no chão e cobria a cabeça com as patas, soluçando, como se estivesse triste com a partida de seu dono. Aurora deu um tapinha no pelo do urso e também ficou triste. Ela perguntou baixinho, será que conseguiremos vê-lo? Mais cedo ou mais tarde, nós o faremos. Mas você acabou de dizer que ele não vai voltar. Sim, Ila não explicou. O coração de Aurora saltou uma batida quando ela entendeu o significado oculto. Então seu humor estava feliz novamente. Ele se foi. No Santuário 1, Beneta estava fazendo uma chamada de vídeo com o Wang Yu e ouvindo a inteligência. De agora em diante, o Santuário 3 está sob seu comando. Não tente mudar os arranjos de Anxiao. Mas fora isso, você pode decidir sobre os outros assuntos. Ok? Obrigado, Sir Bennet. O Wang Yu estava motivado porque seu trabalho árduo finalmente valeu a pena. Não me agradeça. Anxiao recomendou você antes de sair. Eu entendo. O Wang Yu acenou com a cabeça e gravou-o em seu coração. Depois de encerrar a ligação, Bennet, com um sorriso no rosto, acessou sua conta secreta e abriu as ameaças que as 6 nações lhe enviaram. Bennet havia lidado com a pressão de Hailen e de outros países sozinho, pois não queria que Anxiao se preocupasse com essas coisas antes de partir. Agora que o navio havia partido, a maneira como seu velho amigo partira foi o suficiente para chocar as 6 nações, já que o próprio Bennet também ficou surpreso com a cena da partida. Ele se perguntou como Hailen reagiria a isso. Por ter muitas testemunhas do evento, ele trouxe um grande impacto em todo mundo com o vídeo da espaçonave se espalhando pela internet. Todos os cidadãos do planeta Aquamarine viram a aterrissagem monstruosa espaçonave do tamanho de uma montanha. O Short-Horn Star não declarou seu propósito de entrada, e esta enorme nave assustou as 6 nações. Quando os satélites detectaram o Short-Horn Star, as 6 nações entraram em pânico e enviaram a força aérea para tentar se comunicar com eles. Ainda assim, a estrela do chifre curto os ignorou e não mostrou nenhuma intenção de falar com a potência mais alta do planeta. Antes que as 6 nações pudessem fazer qualquer coisa, a espaçonave partiu sem fazer barulho. Após a visita da enorme nave espacial no planeta Aquamarine, as 6 nações temeram o que estava por vir e rapidamente tentaram obter informações. Quando eles descobriram sobre a verdade de que a estrela do chifre curto tinha acabado de vir buscar Anxiao, as 6 nações ficaram perturbadas no início, mas então ficaram de repente mudos de espanto. A misteriosa nave espacial que ultrapassou o planeta Aquamarine por incontáveis anos estava lá apenas para pegar o Black Phantom. Como ele fez isso? O que mais ele estava escondendo? Embora eles soubessem que Black Phantom era capaz, essa ação foi tão inacreditável que ninguém jamais poderia ter pensado nisso. Desta vez, o Hailen foi enganado. Eles nunca pensaram que isso aconteceria. O alvo que eles estavam ameaçando já havia pulado da piscina e parado de brincar com eles. Não admira que Anxiao tenha ignorado todas as ameaças das 6 nações, já que sua hostilidade era apenas uma partícula de poeira. Capítulo 319, A Estrela do Chifre Curto. Quando Anxiao saiu sem fazer barulho, Hailen ficou confuso. Eles não podiam nem colocar o dedo no mundo acima, mas Anxiao simplesmente conseguiu isso sem suar muito. Para as 6 nações, ainda havia muitas incógnitas sobre a natureza da galáxia, e eles só tinham a versão rebaixada do comunicador galáctico. Então eles só podiam entrar em contato com a civilização Gudorana e eram incapazes de usar outras funções. Foi a supressão completa da diferença de civilização, então as 6 nações tiveram que obedecer. Portanto, eles não sabiam sobre a função da agência de viagens galácticas e não tinham ideia de como Anxiao havia conseguido o que havia feito. Em seus olhos, eles sentiram que a nave era a organização espacial desconhecida que apoiou Anxiao. O homem sempre foi misterioso e eles sempre foram ignorantes. Como a maior potência política, tendo um indivíduo que tinha aliados mais poderosos do que todo o planeta, seu medo e ansiedade eram fora de série. Hailen foi o partido que iniciou a agressão contra Anxiao, mas a pressão não tinha sentido. Além disso, eles também revelaram o segredo de que possuíam a espaçonave. Eles haviam sofrido uma perda dupla e isso doeu o coração. A diferença entre realidade e expectativa era enorme, como se um aluno estivesse tentando vencer Anxiao no exame, mas então perceberam que ele já estava confirmado para ir para uma universidade de ponta em uma cidade grande. Hailen ficou apenas desapontado.
Através da cabine em forma de caixa, a Terra se tornou cada vez menor conforme a estrela do chifre curto voava no céu. O céu azul lentamente escureceu enquanto o motor antigravitação operava silenciosamente. Eles se dirigiram para o universo escuro. De repente, a cabana estremeceu violentamente enquanto tentava escapar da atmosfera. Antes que eles percebessem, eles estavam no espaço. O planeta Aquamarine era preenchido com a cor azul profunda do oceano, com abundante terra fértil e manchas de pontos amarelos. De cima, era possível ver todo o terreno em detalhes, e Anchial viu que Andrea estava coberto de preto, mostrando que a guerra e a explosão nuclear tiveram um efeito mais prejudicial nesta área. Sua experiência no planeta Aquamarine passou por seus olhos. Ele começou do nada, então ele terminou de acumular recursos suficientes para começar a crescer neste planeta. E agora, ele estava dando o próximo passo para o estágio superior. Ele se sentiu triste por deixar seus amigos para trás. Então ele ainda tinha alguns sentimentos pelo planeta Água Marinha. Quando ele deixou o planeta, parte de seu coração ainda estava em sua casa. Mesmo que ele não fosse extremamente próximo de pessoas como Bennett, Ila e Aurora, eles tinham um grande potencial em suas habilidades. Apenas do ponto de vista dos benefícios, Anchial esperava que Ila e sua irmã ficassem mais fortes e prestassem assistência. Olhando para o planeta que estava lentamente se afastando, ele murmurou baixinho: "Eu voltarei." No momento seguinte, Anchial desviou o olhar do planeta e se dirigiu para os corredores da nave. Uau! A porta de metal que conectava a cabine em forma de caixa à nave principal se dividiu em 4 diamantes e se retraiu nas paredes. Atravessando a porta havia um corredor de metal reto que se estendia para a frente. A luz na lateral da porta passou de vermelho para verde, indicando que os passageiros deveriam seguir o caminho. "Vamos, preciso beber alguma coisa", insistiu Kerlode. "Por que você está com pressa? Seu dinheiro está comigo." Anchial acenou com a mão e os jogadores profissionais pararam de bater papo e empurraram a carga para a frente. No meio do túnel havia uma porta em arco mecânico com um monitor na lateral. Foi utilizado para detectar a condição corporal e identificar as espécies dos passageiros para ter um arranjo adequado. O grupo entrou pela porta e o monitor mostrou que tudo estava normal. O chão de repente se abriu e um recipiente transparente apareceu. Dentro do container havia um tradutor para o passageiro usar. Anchial e outros colocaram os tradutores, e o monitor falou com uma voz digital de mulher: "Bem-vindo à agência de viagens Short Term Star. Originalmente, você reservou 50 lugares, mas detectamos mais. Pague a taxa adicional com algumas pessoas a mais do que o planejado originalmente." Anchial seguiu as instruções. A conta ainda contava com pouco mais de 700 enas. A voz então disse: "Pagamento confirmado. Classe econômica. Função de armazenamento de bagagem pessoal ativada. Por favor, guarde sua bagagem e siga em frente." A parede lateral se abriu e dentro havia uma esteira rolante que transportava a bagagem até o depósito. Depois de colocar as caixas de suprimentos, o grupo continuou avançando. Finalmente, eles chegaram ao final do corredor. Era um grande elevador. Depois que eles entraram, o elevador subiu e desceu, mas também se moveu para os lados. A espaçonave comercial galáctica não forçou o passageiro a ficar em um lugar. Era mais como um cruzeiro que tinha muito entretenimento e espaços de descanso. Diferentes seções da nave tinham diferentes ambientes para acomodar diferentes formas de vida. Por exemplo, espécies semelhantes aos humanos que precisavam de oxigênio e baixa gravidade para viver compartilhavam um grande saguão. As espécies que necessitavam de condições ambientais especiais também tinham sua própria seção, como criaturas aquáticas e organismos anaeróbios. O elevador parou abruptamente. A porta se abriu e a atmosfera agitada se abateu sobre o grupo. Diante de seus olhos havia um grande espaço vazio, o saguão da classe econômica. Era amplo e aberto com todos os tipos de entretenimento, como um lugar que era uma mistura de bar, salão de baile e salão de festas, além de áreas de descanso e quartos pessoais. De um lado do saguão havia uma grande janela que dava para ver diretamente o belo universo decorado com estrelas. Todos os tipos de criaturas vivas passaram por eles. Eles viram um pássaro falando com um leão que estava vestindo um terno. Havia também um anão com uma barba enorme e espessa bebendo cerveja com uma fera de dentes afiados. Cada um deles tinha cheiros e vozes diferentes, e se misturavam em um pequeno espaço, o que deu aos jogadores uma sensação estranha, já que era o primeiro contato com alienígenas. "Que espécie de espécie é essa? Suas cabeças parecem um martelo", disse o segundo príncipe surpreso. "Você se parece com eles." Sum Eggplant riu. "Não o intimide tanto", disse o rei almirante. "Só eu tenho o direito de fazer isso." O segundo príncipe deu a ambos o dedo médio. Rainikin estava perto da janela como uma senhora bonita e tranquila, apreciando a vista do céu noturno. Twinkle Frierice lentamente se aproximou dela e, no momento em que queria flertar, Altian o puxou de volta. Altian arrastou-se e Twinkle e Twinkle Frierice disse em um tom sério: "Mais tarde, iremos encontrar uma chance para ver se podemos ativar algumas missões." Frierice: "Por que você parece tão amargo?" Todos os jogadores abriram os olhos e conversaram sobre o novo mundo. No entanto, Anchial não ficou surpreso. Ele já tinha visto muitas espécies depois de muita leitura. Uma funcionária, vestindo um uniforme com forma humana, caminhou até o grupo. Ela tinha a pele avermelhada e sorria para o grupo. O membro da equipe examinou o grupo. Então caminhou diretamente até Kerlode e disse com entusiasmo: "Respeitável Godoran, seu quarto está pronto." No aglomerado de estrelas de Colton, Godoran era uma espécie bem conhecida e de grande prestígio. Os grupos de viagens comerciais eram equivalentes ao transporte público no espaço porque era a forma mais barata de viajar. Então,
Era raro ver um Godoran. O membro da equipe presumiu que Kerlod era o líder e ignorou Anxiao e os outros. Kerlod ficou um pouco surpreso e olhou para Anxiao. Ele então respondeu, ok, entendo. A equipe deu o número do quarto e a autorização a Kerlod. Então ela piscou para ele antes de sair. Era óbvio que ela estava interessada nele. Godorans eram as melhores espécies no aglomerado de estrelas. E a mulher, que era uma espécie de Aquax, não se importaria se algo acontecesse entre Kerlod e ela. Algumas espécies podem ter uma prole híbrida, enquanto outras podem usar a fertilização in vitro. As relações entre as diferentes espécies do universo eram muito abertas. No entanto, Kerlod insistia em ser puro sangue, então ele não tinha interesse em fêmeas de outras espécies. Ele entregou tudo para Anxiao. Anxiao pegou as coisas. Ele achou engraçado que o Godoran fosse confundido como um líder. Estamos no navio e concluímos a transação, disse Kerlod. Quando posso entrar em contato com a sede? Não se preocupe, a parada final é Juberliub. Você pode voltar sozinho a partir daí. Eu não vou te impedir. Isso é bom. Kerlod esfregou a mão e acrescentou sem jeito. Eu quero uma bebida, então. Eu só tenho isso. Não desperdice tudo. Anxiao deu-lhe 10 enas. Anxiao pensou consigo mesmo que era uma pessoa muito gentil por dar mesada a uma pessoa a quem havia enganado. Depois de receber o dinheiro, Kerlod saltou em direção ao bar. Ele acreditava no hedonismo, então a maior parte de seu dinheiro era gasta em bebidas. Anxiao trouxe todos para seus quartos, e os rostos dos jogadores ficaram surpresos. Boom It Dog registrou tudo com entusiasmo. Ocasionalmente, outras espécies olhavam para o grupo, mas eles retiravam seus olhares rapidamente, pois os humanos espaciais eram realmente comuns. Havia muitas espécies humanas no lobby da classe econômica. Depois de chegar à porta da sala, Anxiao pensou um pouco e se virou para o grupo. Você é livre para fazer o que quiser. Além disso, tente obter algumas informações de outros passageiros. Os jogadores não conseguiram conter a curiosidade por mais tempo. Depois de ouvir isso, todos se espalharam para o saguão. Os jogadores eram coletores de informações úteis, então não havia necessidade de ele fazer isso sozinho. Além disso, os jogadores podem ganhar algumas missões de outros passageiros e alguns zenas, e ele pode usar algum método para trocar mercadorias com os jogadores. No final, os jogadores estavam basicamente ganhando dinheiro para Anxiao. Anxiao sorriu. Acho que será a primeira vez que os passageiros conhecerão pessoas tão apaixonadas. Capítulo 320. Plano de desenvolvimento e necrófagos. Depois de se livrar dos outros, Anxiao entrou na sala sozinho e respirou fundo. Ele finalmente teve a chance de ficar sozinho com a primeira etapa de entrada na galáxia concluída. Havia muitas oportunidades no universo e muitos planos para o que fazer a seguir, então ele precisava decidir qual caminho seguir. Em primeiro lugar, ele estava localizado na galáxia Garton do Colton Star Cluster, e com sua força, esta área era perigosa, mas perfeita para ele crescer. Como um mecânico LV-70 graus C Super, ele foi considerado no nível intermediário das Supers no Colton Star Cluster. O universo foi dividido em muitos campos estelares, e o agrupamento estelar de Colton pertencia ao campo estelar Shattered Ring. O Shattered Ring estava localizado no limite do universo visível e era considerado rural. Seu nome veio de sua estrutura. Este campo estelar era como um anel de estrelas quebrado, cada aglomerado estelar sendo parte deste anel. No coração do Shattered Ring estava um lugar perigoso com um enorme aglomerado de buracos de minhoca, onde os resíduos do universo estavam sendo jogados de vários campos estelares, flutuando na área e formando um depósito de resíduos. Por causa disso, os grupos de necrófagos eram muito ativos no Shattered Ring. Havia várias ocupações incomuns na galáxia, como piratas da galáxia, necrófagos, mercenários, exploradores de colônia e assim por diante. O Shattered Ring não tinha uma única autoridade governante, apenas dispersos Star Clusters e civilizações galácticas, então havia muitas áreas com um nível preocupante de lei e ordem. O Shattered Ring foi legitimamente governado por Westsandling, mas esta civilização tinha apenas seu emissário residindo nos escritórios locais e dificilmente administrava a área. O Westsandling era o nome oficial da civilização universal Federação da Luz. Quanto maior a área, mais perigoso era. Anxiao se lembrava de muitas oportunidades, mas de acordo com a situação atual, a melhor decisão era permanecer no Colton Star Cluster e crescer primeiro. Ainda era a versão 1.0, e ele não estava muito familiarizado com a história da galáxia, já que os jogadores neste estágio ainda não haviam entrado nela em sua vida anterior. No entanto, algumas missões grandes provavelmente ainda eram as mesmas. O primeiro passo é obter uma fonte de informação. Juberliub é caótico e existem muitas agências de diferentes organizações aqui. Posso tentar me vincular a uma organização e obter alguma inteligência inicial, pensou Anxiao. Contanto que pudesse obter algumas informações, ele seria capaz de saber quais eram as grandes missões de enredo adequadas para ele. O objetivo mais importante era ficar mais forte. Ele não se restringiu à aversão e sempre esteve à frente dos jogadores. Por isso tinha que se manter na liderança neste mundo cheio de perigos. Era comandar de barco contra a corrente. Se ele não fosse para frente, estaria retrocedendo. Por enquanto, a classe principal de Anxiao estava presa na missão de promoção de classe. Ele tinha que primeiro encontrar uma subclasse, subir de nível até LV80, obter pontos de atributo suficientes e aumentar seu INT para mais de 400. Ele não
queria levar isso levianamente. Mais e mais experiência seria necessária para subir de nível. Então ele queria encontrar uma subclasse valiosa e rara. Pelo que ele ganhou durante a ProLeague, a quantidade de experiência que ele tinha em sua interface era de cerca de 2.700.000.000, o que duraria bastante tempo sem ter que se preocupar com despesas de experiência. A quantidade de recursos e equipamentos que ele havia acumulado tinha um valor de milhares de ienas, e o valor específico dependia da demanda do comprador e do valor flutuante do maquinário, que não pôde ser determinado antes da negociação. O outro requisito de avanço de classe era ter 5 conhecimentos de avanço de classe de mecânico. No universo, havia comparativamente mais maneiras de obter superconhecimento. Embora o conhecimento de alto nível fosse controlado, o conhecimento do avanço de classe não era difícil de obter. Alguns grupos e organizações financeiros estavam até vendendo conhecimento sobre o avanço de classe, o que significava que ele poderia obtê-los, desde que pagasse o dinheiro. Contanto que tivesse dinheiro suficiente, ele poderia até comprar todos os conhecimentos de promoção de classe. E em termos de ganhar dinheiro, não que Anxiao estivesse se gabando, ele realmente não era ruim nisso. Os jogadores são equivalentes ao trabalho, posso obter enas por meio deles indiretamente, e eles também podem me ajudar. Se eu os tornar mercenários, posso ser pago enquanto eles cumprem as missões. No entanto, para ter um grande lucro, o melhor é vender itens raros, como a mineração de alguns minerais preciosos, ou ser recompensado com algumas antigas missões desejadas. A existência de jogadores era a sua vantagem, e eles poderiam ser de grande ajuda se ele fizesse as coisas da maneira certa. Por isso optou por trazer os jogadores junto. Crescer e subir de nível era o objetivo principal, mas Anxiao também tinha outro objetivo, que era tentar resolver o desastre de mutação no planeta Aquamarine da versão 2.0 com antecedência. Na versão 2.0, muitos planetas no Shattered Star Ring encontraram o Mutation Disaster, e a origem de tudo isso foi a organização maligna de Colton Star Cluster, Darkstar. Os planetas novatos em outros campos estelares teriam histórias diferentes. Darkstar era uma rebelião da civilização Gudoran, e Anxiao estava muito familiarizado com sua história. A origem da Darkstar veio principalmente da discriminação das crenças de puro sangue de Godora. Muitos dos membros Darkstar eram Godorans híbridos, discriminados por causa de sua linhagem, o que levou à sua mentalidade extrema, querendo derrubar o governo Godora. Eles acreditavam que os regulamentos de Godora estavam corrompidos e que eles eram o novo Godora da nova era. Cada civilização tinha suas próprias mentalidades e tradições, e não havia nenhuma evidência absoluta de que inclusão fosse a escolha mais avançada. Todas as civilizações tiveram suas qualidades únicas. Respeitar as tradições e hábitos da outra civilização, comprometer-se durante o contato, mas não aceitá-los plenamente, era a norma de comunicação entre as espécies no universo. É claro que, no estágio inicial de exploração do universo, casos de conflito intransigente entre civilizações ocorrendo, devido à sua diferença irreconciliável em crenças, hábitos e características, não eram os mais raros. Tal como a raça humana e as espécies que se alimentam de humanos, havia quase zero possibilidade dessas espécies se comunicarem entre si, mas essas civilizações extremas só sofreram com o progresso, e como as supercivilizações implantaram suas leis e regulamentos, até mesmo essas espécies tiveram a aceitar a existência um do outro. Godora se originou da magia. Antes de entrarem em contato com a galáxia, todos os Godoranos eram sangue puro, somente depois que se acasalaram com outras espécies inteligentes é que os Godoranos híbridos apareceram. Assim, a crença puro sangue começou a se espalhar, enfatizando a importância de suas tradições. Aqueles com autoridade eram todos puro sangue, portanto, o sangue puro e os híbridos começaram a testemunhar novas diferenças de classe. Conforme Godora cresceu, mais e mais híbridos foram nascendo, e o talento da linhagem de Godorans foi gradualmente diluído. Assim, eles assumiram mais importância na crença puro sangue. Os extremos dos crentes puro sangue nem mesmo consideravam os híbridos como a mesma raça. O conflito se tornou cada vez mais intenso e, finalmente, Darkstar nasceu, agindo contra Godora em quase todos os aspectos com um estilo extremo e maligno de fazer as coisas. Para resolver o desastre de mutação, tenho que começar com a civilização Godoran. O vírus da mutação teve uma latência muito forte em sua vida anterior. Isso só foi levado a sério depois que o desastre explodiu completamente. Então tudo o que ele podia fazer agora era apenas se preparar para o futuro. Essas duas metas foram os pontos-chave para a etapa atual. Ele contemplou os detalhes do plano, ligou o comunicador, navegou pelo canal interestelar e se concentrou nas informações sobre a situação atual e o ambiente do Colton Star Cluster. Nesse momento, foi feito um anúncio da transmissão. Todos, por favor, voltem para seus quartos. A nave está prestes a acelerar e entrar no túnel Legion. Pode ocorrer turbulência. Se você sofre de tontura, por favor, não entre em pânico. É uma reação normal. Passos rápidos podiam ser ouvidos fora das portas. Todos os passageiros voltaram para seus quartos, incluindo Kerlod e os jogadores. Cintos de segurança pretos saíram da parede. Medidas de segurança como cabines de proteção eram muito esperadas com essas agências de viagens de baixa qualidade. Depois de afivelar o cinto de segurança, as portas da sala trancaram automaticamente. Um rugido alto veio de dentro da espaçonave, e as paredes e o chão de metal tremiam. Em seguida, uma força veio de cima e pressionou todos fortemente para seus assentos. Esta foi a força de reação mesmo
mesmo depois de ser enfraquecida muitas vezes pelos vários dispositivos. Short Ornstar disparou uma chama ardente e acelerou rapidamente. Raios de luz apareceram de repente na escuridão do lado de fora das janelas, como entrar em um túnel de luz. Zumbir. Quando a força de pressão atingiu seu pico, Short Ornstar brilhou e se transformou em um feixe de luz. O motor funcionou em sua capacidade total. Depois de entrar no túnel, a força de reação enfraqueceu rapidamente por causa dos dispositivos de estabilização internos. Próxima parada, Garton Galaxy Star Zone 5. Tempo de viagem, 3 dias. Por favor, aproveite sua viagem. Ponto. Naqueles 3 dias, Anxiao manteve-se discreto no navio, enquanto os jogadores foram bastante calorosos. Eles começaram a conversar com os outros passageiros e pediram para ajudá-los apaixonadamente. Foi a primeira vez que esses passageiros viram humanos tão calorosos, e eles perceberam que os jogadores tinham um conhecimento muito limitado após conversarem e presumiram que fossem nativos. Kerlor estava tomando uma bebida azul escura no bar quando um humano híbrido com orelhas afiadas e rosto ossudo se aproximou dele, jogou uma moeda Enas, significando que esta xícara estava com ele, e disse com um sorriso: "Você embarcou no planeta Aquamarine, direito? Esse planeta de classe baixa é apenas uma civilização de classe baixa. E as pessoas que você trouxe para a nave são todas nativas, não são? O que isso tem a ver com você?" Kerlor olhou para ele de lado. Você está interessado em um acordo? Meu nome é Sisuli. Eu faço isso." Essa pessoa estava usando luvas. Ele discretamente abriu a lacuna e mostrou a tatuagem nas costas da mão, um pássaro enrolado em correntes. Esse era um rótulo para uma organização de comércio de escravos, um dos muitos negócios de catadores. Kerlor acenou com impaciência e disse: "Vá se foder. Não quero perder meu tempo com você." As naves espaciais públicas eram bastante caóticas, com muitas organizações cinzentas ocultas à procura de otários. Portanto, as pessoas que podiam escolher desdenharam viajar com agências de viagens galácticas. Kerlor não gostava muito de entrar em contato com carniceiros, estragou tanto seu humor que ele até perdeu o interesse em suas bolhas preferidas de Dark Blue Star. Não se precipite em rejeitar. Posso ver que todos os nativos que você trouxe são supers, então os preços deles serão muito bons. Considere isso, ok? Nesse momento, a voz fria de Anxiao apareceu atrás dos dois. "Acho que é hora de você ir embora." Sisuli virou a cabeça e viu Anxiao parado atrás dele, sem expressão. Ele sorriu sem se importar, ignorou Anxiao e fez uma ligeira reverência a Kerlor antes de sair.